prefere aventuras a empreendimentos sérios, tá? Então, não é mais do que. Então, quem prefere uma coisa a outra. Então, aquele rapaz com quem me simpatizo, até aí está perfeito. Prefere aventuras desastrosas a empreendimentos sérios. Oi? Voz? Não está escutando, pessoal? Melhorou? Melhorou o som? Melhorou? Deixa eu ver aqui. Tá. Qualquer coisa assim. Sim. Tá, obrigado, pessoal. Vamos ver aqui, agora voltando para a apresentação. Então, letra A, 7 é letra A. Tá? Ele quer a incorreta. Tá? Ele quer a incorreta. Já logo na letra A, a gente viu um erro bem grave ali. Tá? Quem prefere uma coisa a outra. Vamos a 8. Vamos a 8. Os ideais. Verbo aspirar, quem aspira no sentido de almejar, de ter em vista, tá? Ele é verbo transitivo indireto. Tá? O aspirar, ele é verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Tá certo? Regido pela preposição a. Então, os ideais a que aspiramos, tá? A que aspiramos são muitos, mas os recursos, verbo dispor, quem dispõe, dispõe de alguma coisa, tá? Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, os ideais a que aspiramos são muitos, mas os recursos de que dispomos são poucos. Bem tranquilo essa aqui. Vamos com a letra E. Vamos com a letra E. Beleza? 9. 9. Tá? 9. A ponte alternativa incorreta. A ponte alternativa incorreta. A gente tem que procurar o erro de regência verbal. Simpatizei com a nova diretoria e com as novas orientações. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Tá? Simpatiza com alguém. Perfeito? Então, e o simpatizar, pessoal, ele não é pronominal. Eu não posso falar simpatizei-me com a nova diretoria. Tá? Vamos ver a letra B? Há alguns novos diretores com os quais não simpatizamos. E simpatiza com alguém. Então, com os quais. A firma toda não se simpatizou. Nossa, ela não é pronominal. O erro é esse pronome aqui. O verbo simpatizar e antipatizar, eles não são pronominais, ou seja, eles não vêm com pronome oblíquo. Então, já é letra C, né? Então, a 9, letra C. 9, letra C. Dez. Assinale a alternativa correta. Correta. Então, todas estarão erradas e apenas uma estará correta, pessoal. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Prefiro mais a cidade do que o campo. Não, prefiro a cidade ao campo. Certinho? Prefiro a cidade ao campo. Então, vamos ver aqui. Como é que ficaria a correta? Ctrl C. Do lado aqui. Prefiro a cidade, caso com crase, ao campo. Ao campo. Perfeito? Prefiro a cidade ao campo. Até vou deixar bem registrado que esse verbo toda hora aparece.
Toda hora aparece esse verbinho aqui. Tá? Chegamos finalmente em Santo André. O que eu falei ontem? Quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então não chega em Santo André, chega a Santo André. Quem volta, volta de Santo André ou da Santo André? De Santo André. Então não vai crase. Então a maneira correta seria essa aqui, até para te guardar. Chegamos finalmente a Santo André. Esta é a cidade que mais gosto. Esta é a cidade que mais gosto. Essa é a 10, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguém. Então, esta é a cidade de que mais gosto. Tem que perguntar para o verbo. Tá? É a cidade de que mais gosto. Então, seria correto essa informação aqui. Certinho? Então, vamos lá. Regência, dizendo que cada uma foi um verbinho. Assistir ao concerto com C de musical, né? De que você tanto gostou. Então, verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é verbo transitivo direto, exige a preposição a. Perfeito. E quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, a letra D está perfeita. Aí, o último, verbo pagar. Verbo pagar, quando eu pago pessoa, preposição, a verbo transitivo indireto. E quando eu pago coisa, é verbo transitivo direto. Então, paguei ao médico, tá? Então, verbo pagar, pagar pessoa, transitivo indireto, tá? Pagar coisa, verbo transitivo direto. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Então, a 10, tá? Questão 10. Fiz questão de fazer toda ela e escrever aqui as correções. Tem vários verbinhos aqui, né? E a gente já faz, já deixa guardado para a gente quando a gente for revisar, o dia que for estudar para fazer alguma prova, já tem essa correção aqui. Certinho? Beleza? Vamos lá. Questão 11. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Então, o que ele quer é a resposta certa, né? Estes são os recursos que dispomos. Não, é de que dispomos. Por quê? Porque é verbo transitivo indireto. Tá? Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, está faltando o de antes de dispomos. Assiste ao trabalhador. Então, o verbo assistir, no sentido de ter direito, é verbo transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto, mais a preposição a. Então, o verbo assistir, tá? Quando for ter direito. Quando for ter direito, é verbo transitivo indireto mais a. Então, assiste ao trabalhador o direito de férias, tá? Então, resposta certa, letra C, letra B, desculpa. Paguei a uma dívida atrasada. Paguei a uma dívida atrasada. Então, verbo pagar e perdoar. Perdoar pessoa, verbo transitivo indireto. Perdoar coisa, verbo transitivo direto. Indireto tem que ter a preposição. Dívida é uma coisa e veio com a preposição. Então, está errado. Esse A está sobrando. Tá? Esse A não deveria estar aqui. Perfeito? Perdoei o amigo que me ofendeu. Opa, ele perdoou pessoa, então seria perdoei ao amigo. Tá certo? Aqui faltou a preposição. Tá? Perdoo, tá? Perdoo aos teus erros. Tá? Olha só, tem mais um erro aqui, né? Não tem esse acento aqui. Perdoo aos teus erros. O erro não é uma pessoa, é coisa. Então, não tem essa preposição. Então, a 11, pessoal, ela é bem tradicional, essa 11, tá? Ela é bem tradicional.
Então, letra B. Então, vamos lá. Eu só pagar e perdoar. Apagar e perdoar. Quando for pessoa, tá? É verbo transitivo indireto mais a. Quando for coisa, tá? É verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Questão 12. Questão 12. Questão bacana também. Questão 12. O governo deve assistir aos trabalhadores, assistir de dar assistência, tá? Pessoal, lembram que eu falei para vocês que a questão de ajudar, tá? Ajudar, ele pode ser transitivo direto ou verbo transitivo indireto também? Então vamos lá. Deixa a primeira em branco que a gente volta, que pode ser as duas, pode ser os, pode ser aos. Perfeito? O filme de aventuras é o que mais gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui vai ser o quê? De quê? De que mais gosto. Então, só pode ser a letra D e E. Os presidenciáveis aspiravam ao cargo com ardor. Aspirar no sentido de almejar, tá? Tem preposição. Tá? Verbo transitivo indireto, mas a preposição a. Então, vamos lá. Então, já é a letra E, né? Os fracos abdicam da luta, tá? Quem abdica, abdica de alguma coisa. É um regulamento. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, o regulamento a que ninguém obedece. Lembrando que na primeira pode ser as duas. O verbo assistir, no sentido de ajudar, até comentei com vocês ontem, são poucos autores que aceitam, ele pode ser verbo transitivo indireto, a maioria, mas também direto, a maioria, e indireto, alguns aceitam também. Então, aqui pode ser a, mas pode ser ao, tá? Pode ser, desculpa, os, né? Os, e pode ser a. Então, a resposta certa vai ser a letra E. Feito? Vai ser a letra E. Você faz sempre a perguntinha por verbo, não vai ter erro, tá? Não vai ter erro. Questão 12. Questão 13, pessoal. Pessoal, é o seguinte, antes, até para não confundir com a lista de chamada nem misturar, quem puder nos ajudar respondendo a. Foi colocado no chat agora há pouquinho, a pesquisa, não é pesquisa, como é que é o nome? A avaliação do curso, por favor. Vou dar 3 minutinhos, é coisa rápida, acho 3, 5 minutos, vocês conseguem responder, tá bom? Só aí, pessoal, obrigado. Eu vou aguardar que vocês respondam, até para não ficar para depois do curso. Você está vendo aí? Tá. O som? Então eu vou falar sem fone.
13. Vamos lá, pessoal, voltando. Terminaram? Tranquilo? Para quem não conseguiu terminar, pessoal, tenta responder, tá? Falta só a gente entrar um pouquinho no fórum, né? O segundo fórum, tá? O curso vocês têm até dia 10 para terminar, mas acho que já vão sair daqui hoje um curso terminado, né? Ou pelo menos até o final de semana, aproveitar o feriadão. Estou fazendo um curso aqui pela IGOV mesmo, e foi há 2 semanas, e hoje é o último dia. Precisa ver o desespero para terminar as atividades. Por isso que eu sempre começo, ou já corrijo com vocês, deixo um tempinho para que vocês façam, a gente já mata esse curso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos projetar aqui. Está aparecendo aí? Tá. 12, letra E. O governo deve assistir aos trabalhadores, mas poderia ser os trabalhadores, as duas servem. O filme de aventuras é o de que mais gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Os presidenciáveis aspiram ao cargo com ardor. Quem aspira, no sentido de almejar, é ao, preposição à Amazônia. Os fracos abdicam da luta. Quem abdica, abdica de alguma coisa. É o regulamento a que ninguém obedece. Por quê? Porque quem obedece, obedece a alguma coisa. Perfeito? Então, a 12, letra E. Perfeito? Questão 13, pessoal. Tá? Questão 13. Aponte a incorreta. Tá? Aponte a incorreta. Ele custará muito para me entender. Tá? Ele custará muito para me entender. Isso aqui não está muito certo, não. Vamos analisar as outras. Hei de querer-lhe como se fosse minha filha. Verbo querer. Tá? Verbo querer. Vai aparecer mais questões com verbo querer. Querer. Querer, tá? Quando for de amar, querer bem, tá? Ele é verbo transitivo indireto. Tem que ter preposição. O querer, no sentido de desejar, tá? Ele é verbo transitivo direto. Eu estou colocando aqui porque não veio naquela lista, né? Não lembro de ter visto no nosso slide. Então, isso aqui é um complemento. Então, vamos lá. Verbo querer. Quando ele for de querer bem, né? Ele é verbo transitivo indireto. Então, hei de querer-lhe. O lhe é objeto indireto, tá? Como se fosse filho. Opa, é querer bem, é amar. Tá certo? Ninguém deseja a filha. Então, tá certo essa aí. Ele quer a errada. Em todos os recantos do sítio, as crianças sentem-se felizes, porque aspiram o ar puro. Aspirar no sentido de sorver, de cheirar, é verbo transitivo direto. Tá? É verbo transitivo direto. Quando for cheirar, sorver, tá? O aroma, então está correto, não vai preposição. Tá? O presidente assiste em Brasília, verbo assistir. Verbo assistir. Quando for no sentido de residência, de residir, ele é verbo intransitivo, mas ele vem com o quê? Adjunto adverbial de lugar. Está correto. Tá? Tá? Está correto. Letra
E chamei-lhe sábio, pois sempre soube decifrar os enigmas da vida. Tá? Quem chama alguém de alguma coisa. Se sábio é objeto direto, o lhe é objeto indireto. Perfeito também. Tá? Perfeito também. Então, sobrou para a gente o quê? Tá? A letra A, que é a incorreta. Custou-me, ele custará muito para me entender. Ele custará muito para me entender. Deixa eu ver uma construção que seria mais correta aqui. Ele custará muito para me entender. Entende? Para eu entender. Mas eu acho que aqui não é questão de regência, tá? Isso aqui não é questão de regência. Esse me... É porque não fala que é questão de regência, né? Esse me que está no lugar errado. Tá? Ele está muito a entender-me. Tá? Então, ela não é só de regência verbal, ela é de colocação pronominal. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai ter colocação pronominal. Então, a gente volta nessa questão para trabalhar. Tá? Por que tem que ser depois do verbo no infinitivo? Certinho? Alguém me lembra depois para ver essa questão 13, na hora que for trabalhar a colocação pronominal, por favor. 14, pessoal. Aponte a incorreta. Aponte a incorreta. De que é a questão? Incorreta. Deus assiste os pobres e desesperançados. Assiste, ajuda. Então, o verbo assistir no sentido de ajudar, geralmente, ele é transitivo direto. Mas nós vimos questões que ele é transitivo indireto também. Aceita as duas regências. Tá? Escreve no chat aí se vocês estão escutando. Eu tirei o fone de ouvido, tá? Ele não estava tão legal. Tá? Questão 14. Ele quer a incorreta. Não simpatizei com ele, nem com suas ideias. Acho que essas ideias aqui passou batido, né? Para quem digitou a questão. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, simpatiza com alguma coisa. Então, o verbo simpatizar, ele tem que vir com a preposição com. Perfeito? Felipe dos Santos, a história, né? Ficou imobilizado por bacamartes que visavam o seu peito. Visar no sentido de mirar, tá? De apontar. Então, visavam o seu peito. Está correto. Deve-se perdoar alguma coisa aos poetas. Então, perdoar e pagar. Tá? Verbo transitivo indireto, se for pessoa. Verbo transitivo direto, se for coisa. Tá certo, pessoal? Perdoar e pagar. Se for pessoa, é verbo transitivo indireto. Então, ele está perdoando alguma coisa, tá? Não aos poetas. Então, vamos lá. Despede-se o filho que muito a quer. Então, verbo querer. Preste atenção para não falar besteira, né? Quando alguém te fala que a quer muito, tá? Quer dizer que a deseja muito. Então, aqui, ó, querer, no sentido de desejar, é verbo transitivo direto. De querer bem, de amar, é verbo transitivo indireto. Então, olha só. Despede-se do filho que muito a quer. Se fosse lhe quer, estaria correto. Como é a quer, tá? Aqui é verbo transitivo direto, então está errada, tá? Teria que ser muito lhe quer. Tá certo? Deixa eu escrever aqui. Muito lhe quer. Muito lhe quer. Perfeito? Guardem bem essa informação, até para não confundir na hora de falar e ter cuidado para quem fala, né, conjugando o verbo querer. Então, vamos lá. Quando for desejar, cobiçar, é verbo transitivo direto, sem preposição.
Quando for afeição, estima, amor, é verbo transitivo direto, tá? Indireto, com preposição, ou no caso aqui o ler, certinho? Eu já tinha feito essa observação lá em cima, vou fazer de novo aqui, tá? Porque as questões servem para a gente revisar depois, tá? Revisar depois. Tem uma banca, tá? A Quadrix, é uma banca de concurso. Ela faz muito concurso desses conselhos regionais de medicina, de psicologia, acho que estão abertos agora, né? Então, eu vou lá e sigo essa aí no Instagram, essa banca, e tudo que é notícia de concurso chega para a gente, tá certo? E segue também, procura no Facebook a FAPEC, que eles sempre publicam as notícias também. Afeição, estima, amor. Tá certo? Importante esse aqui. Então, a 14 vai ser letra D. 14, resposta letra E. Então, até terça, tá? Hoje talvez não dê tempo, porque a gente já vai sair daqui 5 horas da tarde, né? Mas até terça a gente coloca para vocês todo o material, as aulas da 1 a 8, todas as aulas têm slides, e todos os exercícios de 1 a 8, já com o gabarito. Tá? Daí vocês têm, eu acredito que depois fecha a turma, vocês não conseguem mais entrar, né? Consegue entrar, Vanusa? Tá? Então salvem esse material, eu aconselho a salvar no e-mail, manda para você mesmo no e-mail. Vai ficar o resto da vida guardado com você. Só não pode esquecer a senha do e-mail. Não pode esquecer a senha, tá bom? Incorreta. Incorreta. Então deve sair logo, pessoal, um curso de coordenação para quem é professor. Tá? Um curso vai ter 40 horas e provavelmente está para ser aprovado um curso de ortografia, tá? As mudanças com acordo ortográfico, um curso de 20 horas, tá? A gente que vai ministrar, se for aprovado. Tá? Mas está bem perto de ser aprovado. 15. A ponte alternativa incorreta. A ponte alternativa incorreta. Avisaram-no que chegaríamos logo. Verbo avisar. Quem avisa, tá? Avisa alguém de alguma coisa. Então, verbo transitivo direto e indireto. Então, como é que ficaria certo? Porque o no, tá? Ele é objeto direto. E o que é objeto direto também. Então, como é que ficaria? Avisaram de que. Ou, tá? Esse aqui é aquele verbo do fuxico. Avisaram no de que. Então, essas duas construções estariam corretas. Tá? Avisar, cientificar, notificar, informar. Esses verbos, quem avisa alguém de alguma coisa, ou avisa a alguém uma coisa. Então, o verbo transitivo direto e indireto. Tá? É verbo transitivo direto e indireto. Mas ele pode inverter. Beleza? Então, a 15, pessoal, letra A. A 15. Então, a questão 15 é letra A. Tá? Questão bem tranquila também. Tá bom? Questão bem tranquila também. Vamos para 16, pessoal? Vamos para 16? Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Tem assuntos que a gente coloca de alternativas, não só de certo e errado, porque são várias regras. E com as alternativas a gente vai estudando as regras, vendo por que é e por que não é. Tá? 16. O juiz procedeu ao julgamento. Tá? O juiz iniciou ao julgamento. Não procede esse assunto, ou seja, não tem fundamento. Então, proceder de dar continuidade é verbo transitivo indireto.
e verbo transitivo direto, tá? Se não tiver fundamento. Então, procedo a um inquérito. Procedo a um inquérito. Verbo transitivo indireto, letra C. Certo? É um verbo que não cai muito, mas é interessante a gente trazer aqui para vocês. Tá? Já que são 25 questões. Até demais coloquei, né? Às vezes eu faço isso, boto um monte de questão. 17. Uma questão de regência e de crase. Tá? 17. Imbuído. Quem imbuído é imbuído de alguma coisa. Então, imbuído de preconceitos. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Imbuído de preconceitos, com tendência à intolerância. Troca a palavra intolerância, pessoal, com uma palavra masculina. Ao julgamento. Não é bem parecida, mas acho que dá para entender. Com tendência ao julgamento, era impermeável a qualquer. Qualquer já está masculino, não pode levar crase, tem que ser só o A. Então, D, A craseado e A. Letra C. Bem bacana essa aí, bem simplesinha. Vamos lá? 18. 18. Qual a opção correta para completar? Qual a opção correta para completar? Apesar de muito sensível a censuras, percebam, traz de novo, né? Que censuras está no plural. Tá? Censuras está no plural. E as alternativas tem uma craseado, né? Então pode ser a letra D e a letra E. Se for a letra E está correta. Vamos ver a outra informação. Vocês entenderam? Se for a letra D, o A sozinho vai sem crase, mas se for a letra E, o A do plural vai com crase. Então pode ser qualquer uma dessas duas. Depende da outra informação. Ele não fez objeção à minha crítica. Vamos lá? A minha crítica. Aqui pode vir o quê? Com crase ou sem crase. Tem alguma alternativa na última que tem crase? Não, então vai sem crase. Então só pode ser a letra D. Questão chatinha essa aqui, né? Então, por que é optativa? Quando é que a crase é opcional, pessoal? Quando ela vem antes de um pronome pessoal feminino, pronome possessivo feminino, da ideia de posse, tá? Um nome feminino e depois de até a. Tá? Essas classes são optativas, elas não são obrigatórias. Certinho? Elas não são obrigatórias, elas são optativas. Vamos lá? Questão 19, pessoal. Questão 19. Olha como ele gosta de pedir a incorreta. Olha como ele gosta de pedir a incorreta. Questão 19. Esqueceram-lhe os compromissos assumidos. Quem esquece, esquece de alguma coisa. Então, o lhe é objeto indireto. Então, está certinho. Nós lhes lembramos o compromisso assumido. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Então, lhes é objeto indireto. Perfeito. Vamos lá. Eu esqueci. Quem esquece, esquece de alguma coisa? Então, eu esqueci dos compromissos assumidos. Vamos ver. Eu esqueci os compromissos assumidos. Esquecer e lembrar, tá? Quando for com pronome, tá? Pronominal é objeto indireto. Quando for sem pronome, é objeto direto. Então, aqui está certo. Tá? Aqui está, ele não tem pronome, então não é objeto indireto. Não me lembram tais palavras. Lembro-me de que, tá? Que é incorreta, lembro-me de que tais eram as suas palavras. Então, está faltando a preposição de aqui. Está faltando a preposição de nessa questãozinha de esquecer e lembrar. Então, com pronome tem que ter o de. Sem pronome não tem que ter o de. Ou seja, o de que eu falo é o objeto indireto. A questão 20, tá? Lembra do verbo informar? Vamos lá.
Então, resumindo aqui. Informar, cientificar, avisar, notificar, esses verbos, eles são verbo transitivo direto e indireto. Lembrando, tá? Eles podem ter duas formações. Pode ser aqui. Informo o de que. Ou informo de que. Certinho? Essas duas construções. Por que eu bato em cima desse verbo aqui? Porque o documento a gente começa a informar. Informo de que. Certinho? Ou informo de que. Geralmente os verbos, o verbo informar aparece nos documentos, né? Como informação. Questão 21. Peraí, eu já respondi aqui? Não respondi a questão, né? Questão 20. Vamos lá. Posso informar os senhores de que, então aqui pode ser, se eu colocar os, aqui vai ter que ser o quê? De que? Ninguém na reunião ousou aludir a, tá? Quem alude a alguma coisa, tá? A tão delicado assunto, tá certo? Por quê? Que posso informar-lhes que não tem informar-lhes, tá? Não tem o lhes nas alternativas, perfeito? Depois de informar. Então vai ser letra 20. Letra I, né? Letra I. (21). Acabando, pessoal. É um dos assuntinhos mais chatos que tem. Tá? Mas no concurso sempre cai uma, tá? Sempre cai uma nesses concursos que aparece por aí. Deixa eu só tirar aqui. Que legal, Paulo. Vamos pegar essas duas aqui. Verbo aspirar. Verbo aspirar. O verbo aspirar, no sentido de sorver o ar, tá? Ele é verbo transitivo direto. Não existe preposição. De aspirar, de cheirar. E de ter, de almejar, ele é verbo transitivo indireto. Aspirou a glória. Tá? Então, o que ele fala aqui? Apresenta a mesma regência? Não. Embora apresente regências diferentes, ele tem sentido equivalente? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. C, poderia vir regido de preposição também na primeira oração? Não. Tá? É só, quando for cheirar, é só transitivo direto. Apresenta regência em sentidos diferentes nas duas orações? Perfeito. Perfeito, letra E. Esse é outro verbo que quem faz prova de Carlos Chagas, prova dos tribunais aí, sempre aparece questãozinha desse tipo aqui. A ponte alternativa incorreta. Na 22, ele quer, então, a errada, pessoal. Na 22, ele quer a errada. Vamos lá. Assistimos um belo espetáculo. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele exige a preposição a. Ele é verbo transitivo indireto, mais a preposição a. Então, assistir a um belo espetáculo de dança. Assistir a um belo jogo, América e Corinthians. Certinho? Então, a incorreta já é logo essa letra A.
Perfeito? Questão 23. Questão 23. Quando chamar tem sentido de qualificar, pode-se construir o período, por exemplo, com objeto direto mais predicativo. Tudo isso se observa na alternativa, ele quer a correta, né, pessoal? Ele quer a correta nessa 23. Então, olha só, o verbo chamar, quando for transitivo direto, quando for no sentido de convocar, é transitivo direto. No sentido de invocar, é transitivo direto mais a preposição por, tá? Mas quando for qualificar, tá? Ele, além de ser transitivo direto, mais o predicativo. Então, aonde é que aparece isso aqui? Tá? Na letra E, predicativo do objeto. Então, alguns chamam ou não? Chamam ele. Tá? De fiscal. Quem é fiscal? Ele. Então, isso aqui é predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Então, no sentido de qualificar, tá? De dar uma qualidade. E aqui, no caso, foi a qualidade de fiscal. Perfeito? 24. 24. Assinale a opção em que os significados do verbo não acompanham as suas regências. Tá? Querer o livro, desejá-lo, perfeito. Querer aos pais, estimá-los, amá-los, perfeito. Tá certo? Visar o documento, pôr o visto, assinar, perfeito. Visar ao lugar, tê-los em vista, perfeito também, sim. Sem dúvidas. Aspirar o ar, desejá-lo, não. Aspirar o ar, absorvê-lo. Aspirar ao poder, absorvê-lo, não. Desejá-lo. Então, essa aqui está bem tranquila, né, pessoal? Letra C. Você já passou chamada hoje? Já? Deixa eu fazer a 25, eu dou um tempinho para vocês assinem a chamada. Esqueci de falar aqui às 13h30. Vocês ganham um tempinho para fazer essa aqui. Tá bom? Assinar a alternativa que indica dentre as orações abaixo com erro de regência nominal. Tá? O nominal a gente nem viu, né? Mas apareceu uma questãozinha aqui. Sou avesso, quem é avesso a alguma coisa. Está correto. Ele é versado na arte de enganar os trouxas. Então, essa aqui está errada. Tá? Ele é versado na arte de enganar os trouxas. Então, essa aqui está errada. Sua mente é escassa de boas ideias. Mas, apareceu esse acentinho aqui em duas questões. Está certinho. Quem é escasso de alguma coisa. Os inseticidas são nocivos. O que é nocivo a alguém ou a alguma coisa. As aves, perfeito. Esta função não lhe é compatível. Tá? Essa função não é compatível com a sua dignidade. Então, faltou um com aqui, né? Então, vamos lá. 5 também está errado. Cadê as alternativas aqui? Tem que ser 2 e 5. 1 e 2, 3 e 5. 2 e 5, letra C. Perfeito? Então, essa listinha, tá? Só que essa aqui eu vou fazer diferente. Eu tenho uma apostilinha completa dessa aqui. Então, é a apostila com o conteúdo, as questões e o gabarito comentado. Tá? Isso aqui vai ter no grupo de vocês, tá? Lá nos materiais complementares, que vocês devem salvá-los. Depois vocês vão ter mais acesso à turma. Certinho? Beleza, pessoal? 2 minutinhos para vocês assinarem a lista, por favor. A listinha de chamada. Vamos lá, pessoal. Todo mundo está enxergando a Steph? Ela me responde aqui. Todo mundo está vendo essa tela? Esse slide? Eu acho que tinha uma colega que não estava conseguindo ver. Essa aqui eu mandei para vocês hoje de manhã, tá? Tem um complementinho no final, mas eu mandei hoje de manhã. Isso aqui eu viria mais tarde. Tá? Eu ia fazer aquelas questões que eu mandei também, mas como já passou 1 hora de aula, para não ficar sem ver esse conteúdo, tá? Aí no final da aula, se der tempo, a gente faz alguns outros exercícios, a gente manda o gabaritinho depois.
Tá? Nossa aula de hoje é a 8ª aula, tá? O 8º slide. Então, nós veremos colocação pronominal. E no finalzinho, nós veremos, tá, a concordância nominal, os casos especiais. Tá? Os casos especiais de concordância nominal. Perfeito? Então, o uso do pronome oblíquo. Então, quando ele vai antes do verbo, quando ele vai depois, ou quando ele vai no meio do verbo. Ele pode ocupar essas 3 posições. Tá? Ele pode ocupar essas 3 posições. Então, olha só. E quais são os pronomes? O me, o te, o se, o nos, vos, lhe e lhes. São os pronomes átonos. Então, o, tá? No caso, tem o nos aqui, tem o o também, o e o a. Então, eles são objeto direto. O lhe, objeto indireto. Os outros, dependendo da situação, pode ser direto ou pode ser indireto. Então, vindo antes do verbo é próclise, no meio, tá? É mesóclise e depois do verbo ênclise. Certinho? A gente aprendeu próclise, a gente não... As outras ficam fáceis, tá? Quando vem antes do verbo. Tá? Quando vem antes do verbo. Então, vamos lá. Palavras no sentido negativo, ou não atrai o pronome, nada, nem, nunca. Palavras negativas atraem o verbo. Exemplo, nada nos preocupava naquele tempo. Eu poderia colocar, nada preocupava-nos naquele tempo? Não. Nós temos uma partícula atrativa, tá? Que atrai o pronome para antes do verbo. E, no caso, as palavras negativas são uma delas. Os advérbios não seguidos de vírgula, porque depois de vírgula eu não posso colocar pronome. Então, hoje, aqui, sempre, talvez, muito. Hoje me arrependo do que fiz. Hoje, né? Tem que se arrepender antes de fazer, né? Então, partículas atrativas, palavras com sentido negativo, advérbios, tá? Conjunções subordinativas, que, quando, embora, se, como, para, que. Vocês vão ver para quê, tá? Vocês vão ver que a maioria é próclise. Só em 2 casos é mesóclise e o restante é ênclise. Então, isso aqui é bem fácil guardar, inclusive só tem 8 ou 9 slides, tá bom? Pronome relativo atrai também, que, quais, onde, qual, lembrando que onde é sempre usado com a ideia de lugar, onde lugar fixo, aonde ideia de movimento, tá? Ficamos em uma colina de onde atraindo, se avistava o mar. Indefinidos, todos me deram apoio, alguém me telefonou. Perfeito? Pronomes demonstrativos. Aquilo lhe fez muito bem, isto me pertence. Então, nós vimos os casos dos pronomes que atraem, são partículas atrativas do pronome para antes do verbo, para que seja próclise, tá? Nas frases interrogativas também. Quem lhe entregou a carta? Quanta mentira se disse a respeito dela? Deus nos proteja daquele maluco. Então, temos a frase interrogativa, a frase exclamativa e a frase optativa. A exclamativa e a optativa sempre com ponto de exclamação e a interrogativa com ponto de interrogação. Perfeito? Antes de em, mais o verbo no gerúndio. Isso aqui é o que mais aparece, a gente mais erra. Em se tratando de educação, ela é realista, ele é realista. Então, temos uma preposição e temos um gerúndio. Esse se vai no meio. Perfeito? E tem que ser a preposição em. É o que mais vocês têm que guardar, esse 3 aqui. Até grifem aí. Tá? Em frases com preposição, mais o infinitivo
flexioná-lo, isso é, o verbo conjugado. O não flexionado é só o nome do verbo, né? Beber, partir, tá? O não flexionado é só o nome do verbo. Vai ficar mais fácil quando a gente aprender mesóclise. Tudo que não for mesóclise e ênclise é partícula atrativa. Vamos lá. Só tem mesóclise no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, só vai no meio do verbo, guarda isso. Só vai pronome no meio do verbo, tá? Se for futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. A professora tem uma dificuldade de saber quando é que é futuro, quando é que é pretérito, quando é que é pretérito imperfeito, quando é que é pretérito perfeito. Então, vamos lá. Um verbo na primeira conjugação, verbo amar. Então, presente, eu sempre coloco essa expressão na frente. Hoje eu amo. Tá? Está acontecendo uma coisa que acontece hoje. Pretérito perfeito. Aconteceu recentemente, ontem. Então, ontem eu amei. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito, pessoal. É uma coisa mais antiga e acontecia com frequência. Antigamente eu amava. O pretérito mais do que perfeito é sempre terminação ra. Eu amara. Futuro do presente. Vai acontecer amanhã. Então, amanhã eu amarei. Futuro do pretérito é uma coisa que não vai acontecer. Se eu pudesse, eu amaria. Então, vamos lá. Sempre colocando essas expressões que eu passei para vocês aqui, antes do verbo, você vai conseguir saber qual a conjugação do verbo. Presente, verbo da segunda conjugação agora. Beber. Hoje eu bebo. Pretérito perfeito. Ontem eu bebi. Pretérito imperfeito. Antigamente eu bebia. Tá? Futuro do presente. Amanhã eu beberei. Futuro do pretérito. Se eu pudesse, eu beberia. Essa aqui é uma dica para a gente trabalhar verbos. Não é o assunto do nosso curso, mas é bom trazer para vocês. Então, vai no meio do verbo, pessoal. Vai no meio do verbo. Quando for futuro do presente ou futuro do pretérito. Entregarei os documentos. Tá? Então, eu posso falar entregarei-te os documentos? Não, porque é futuro. Entregar-te-ei os documentos. Perfeito? Dariam-lhe uma nova oportunidade? Não. É dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Então, o pronome só vai no meio do verbo, só será mesóclise se for no futuro, do presente ou do pretérito. Futuro do presente, amanhã eu entregarei. Futuro do pretérito, se eu pudesse, eu daria. Ou eles dariam. Perfeito? Pessoal, mas se tiver uma partícula atrativa, tá? Quem manda é a próclise. Então, só é mesóclise se não tiver uma partícula atrativa. Então, tendo não ter. Entregarei os documentos hoje. Perfeito? Ênclise. Ênclise é depois do verbo. Tá? São poucos casos. Bom, pessoal, o pronome não pode começar uma oração. Eu não posso falar, me entregou os documentos. Então, nesse caso, não pode antes do verbo. Não é futuro? Vai depois. Tá? Com verbo no imperativo afirmativo, quando eu der uma ordem. Quando for negativo, tem um não. E o não atrai. Então, vamos lá. Ênclise. Não pode iniciar a oração, não pode vir depois de vírgula. Com o verbo no imperativo afirmativo. Imperativo é uma ordem. Então, por favor, diga-nos o que aconteceu. Então, aqui por dois motivos não vai, né? Não pode depois de vírgula, porque é uma ordem. Algumas observações, tá? O verbo que inicia a oração estiver no futuro, tá? Mesóclise, tá?
Mesóclise. De acordo com os padrões da norma culta, não deve iniciar uma oração por pronome oblíquo. Foi o que eu acabei de comentar. Esse aqui, ó, e é só isso a colocação pronominal, pessoal. Esse poema aqui, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. E do mundo sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, e dá um cigarro. Tá certo? Isso aqui é a linguagem coloquial, mas a gente, no nosso dia a dia, para escrever, fazer um documento, a gente deve usar o português previsto na gramática normativa. Eu preparei para vocês, tá, uns slides de concordância nominal. A concordância do nome. Tive bastante verbo, regência, vimos crase, que envolve verbo, mas achei interessante trazer nessa última aula de vocês aqui, vai dar tempo, quero pelo menos começar os nossos exercícios, aqueles da aula de hoje, aqui, que mistura a parte gramatical com a elaboração de documentos. Tá? Então, nós temos 10 classes gramaticais. 10 classes gramaticais. Tá? A do nome, o mais importante é o substantivo. E tem classes gramaticais que eles ficam em volta do nome, que é o artigo, é o pronome, o numeral e o adjetivo. Então, eles têm que concordar com o nome. Eles têm que concordar com o substantivo. Aqui, ó. Brinquedos estão quebrados. Aqui eu passei toda a informação. Você entende que os brinquedos estão quebrados? Sim. Mas quando eu falo os brinquedos estão quebrados, beleza, ficou melhor. Os nossos brinquedos estão quebrados. Os nossos 2 brinquedos estão quebrados. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Então, a gente colocou um artigo, um pronome possessivo, um numeral e um adjetivo. E todos eles concordaram com brinquedos. 2 brinquedos, nossos brinquedos, os brinquedos preferidos. Isso é concordância nominal. Concordar com o nome. Certo? Essa é a regra geral. Nós temos alguns casos especiais, casos particulares de concordância nominal. Tá? De concordância nominal. Então, vamos lá. Que eu trouxe para vocês aqui. As palavras menos, não existe menos. Alerta e pseudo são advérbios. E os advérbios ficam invariáveis. Então, quais são as classes gramaticais invariáveis que elas não variam? Preposição, interjeição, conjunção e o advérbio. E o advérbio. Então, elas são invariáveis, ficam sempre do mesmo jeito. O soldado está alerta, os soldados estavam alerta. Tá? Lembrando que o advérbio, tá, ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, o advérbio vem sempre modificando uma outra palavra. Tá? Ele chegou atrasado, o atrasado é o adjetivo, né? Agora, se eu falar, ele chegou muito atrasado, não deu uma intensificada no atraso dele. Então, o advérbio aqui veio modificando um adjetivo. Então, a gente pega a própria palavra do advérbio, isso aqui a gente aprende com um aluno, dando aula em cursinho. Advérbio, ele modifica o ad, tá? Tá, o adjetivo. Daí, no final, ele modifica o verbo, que é o restante da palavra advérbio, e toda a palavra advérbio, e o próprio advérbio, tá certo? Então, menos, não existe menos, tá? Não existe pseudos, tá? Nem pseudas, tá? São invariáveis. Os soldados estavam alerta, não alertas. Há menos pessoas do que prevíamos. Não existe, havia menos. Tranquilo? As expressões é proibido, é necessário, é bom. Quando se refere a palavras desacompanhadas de determinantes, tá? Então, elas são invariáveis. Prestem bem atenção aqui. É proibido entrada. Isso aqui cai em todo o concurso da Carlos Chagas. Tá? E eu fiz uma prova do TJ
Primeira prova de concurso que eu fiz uma em 89 para entrar no Exército, depois fui fazer um concurso em 2009, 20 anos depois. A prova do TJ caiu assim, marque a incorreta. E era exatamente essa palavra aqui, essa expressão. É proibido entrada. Então, olha só, se não vier determinada, é proibido. Agora a palavra que ele veio determinada é a entrada. Então, é proibida a entrada. Prestem atenção no que o tio está falando aqui. Então, proibido, necessário, bom e preciso. Se a palavra vier com determinante, geralmente é artigo, é proibido entrada, é proibido a entrada, não é proibida a entrada. Tá? Cerveja é bom. Dá para discutir, depende da cerveja. Agora, a cerveja é boa, tem o a determinando. Tá? Coragem é necessário. A coragem é necessária. Guardar isso aqui é bem importante. Tá? E vai cair qualquer prova que vocês fizerem, aqui da FAPEC, a prova da Carlos Chagas, isso aqui cai muito. Então, vamos lá. É proibido entrada, é proibida a entrada. Cerveja é bom, a cerveja é boa. Coragem é necessário, a coragem é necessária. Perfeito? Vamos lá. Só a palavra bastante, meio, pouco, muito, caro, barato. Sempre que for adjetivo, concorda com o substantivo. Sempre que for advérbio, fica invariável. Então, serviu-nos meia porção de arroz, metade. Tá certo? Metade. Então, adjetivo, meia. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Pega essa palavra bastante e troca por muitas. Conversamos muitas vezes a esse respeito. Tem sentido? Então são bastantes. Tá? Os automóveis estão caros. Tá? Não estão caros. Só custar e pagar que são advérbios. Custar caro, pagar caro. Perfeito? Vamos lá. As frutas estão baratas e não barato. E essa aqui cai toda hora e a gente erra. É meio-dia e meia. Meio-dia e meia hora. Tá certo? Essa seria o correto. Meio-dia e meia hora. Por isso que já é meio-dia e meia. É meia-noite e meia. Meia hora. Agora, quando é que não varia? Quando é que é advérbio? Maria está meio aborrecida. Tá? Troca por muito. Maria está muito aborrecida. Não tem sentido? Tem, então. Então, quando muito vai para o plural, na troca, é adjetivo. Quando ele não vai, é advérbio. Os alunos são muito estudiosos. Perfeito. Então, os alunos são bastante estudiosos. Esses automóveis custam caro. Custar e pagar é sempre caro. Tá certo? As laranjas custam barato. Estamos muito cansadas. Tá? Muito cansadas. Perfeito? Então, se tiver variação, são adjetivos. Se for invariável, é advérbio. Daí você fala, mas professor, advérbio invariável. Então, tem aquela música, tá? Assim, ele chegou devagar, devagar, devagarinho. Opa! Tem diminutivo, então varia. Tá? Então tem que ter muito cuidado também com o que a gente afirma, né? Vamos lá, pessoal. Aqui, para a gente que vai fazer documentos, tá? Essa palavra anexa, anexo, vai aparecer sempre. Tá? Anexo, obrigado. Vou falar um pouquinho sobre obrigado aqui, que eu vi umas gauchadas no grupo aí, hein? As meninas falando obrigado. Menina fala obrigada. Certo? Incluso mesmo próprio só, leso, kit. Tá? Concordam? Com o substantivo a que se refere. Certinho? Seguem anexos os documentos que estão anexos. A carta segue anexa. Carta, anexa, concorda com a carta, concorda com o substantivo a que se refere. Os documentos estão inclusos. Documentos inclusos. Ela mesma redigiu a carta.
Elas mesmas, tá? Se for para o plural. Tá? Eles estão sós. Tá? Agora, se for a sós, deixa assim. Estou quite com você. Concorda? Com você. Muito obrigada, disse ela. Então, se for menina, obrigada. Se for menino, obrigado. Quando a gente fala de gênero masculino e gênero feminino. O resto a gente não vai discutir aqui. Certo? Isso aqui é para a nossa prova. Os advérbios só, tá? Equivalente a somente. Menos e alerta, e as expressões em anexo e a sós são invariáveis. Então, a carta segue em anexo, tá? O documento segue em anexo. Quando for em anexo, serve para todo mundo. Então, coloque em anexo que você não erra nunca. Tá? Você vai... Os documentos seguem em anexo. Acabou. Tá? Não tem como errar. Eu não sei se é anexa, se é anexas. Então, coloca em anexo. Perfeito? Eles são invariáveis. Menos também, a gente comentou no slide anterior, né? Elas só esperavam uma nova oportunidade. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. As meninas ficaram a sós no quarto. Então, só alguns detalhes que eu coloquei para vocês, tá, que eu percebi que ficou faltando. Quando a palavra só equivaler a sozinho, ela será adjetivo, portanto, concordará com o substantivo. Quando a palavra só equivaler a somente, será um advérbio, ficará invariável. Foi o que eu acabei de falar, né? Quando a palavra bastante equivaler a muitos e muitas, ela é adjetivo. Então, portanto, concordará com o substantivo. Então, se é bastante, bastantes, se você colocar muitos no lugar e permanecer com sentido, é bastantes. Muitas, bastantes. Tá? Se couber só muito ou só muita, é bastante. Tá? Porque o advérbio é invariável. Então, a palavra meia é equivalente a metade, é adjetivo, concorda com o substantivo. Então, ela não está meia cansada, senão seria só metade dela que estaria cansada. Então, ela está meio cansada, ela está meio estressada. Tá certo? Olha só, a palavra meio equivalente a um pouco, muito, né? Ou um pouco, também é advérbio não valente. Então, ela está meio estressada. Tá? Meio cansada. Então, é meia, não é metade. Pessoal, eu trouxe agora aqui para vocês algumas questões desses slides. Vai fazer junto aqui, essas questões nem foram para vocês, tá? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar até para intensificar o que a gente aprendeu aqui, certinho? Então, olha só. Com relação às propriedades gramaticais e à coerência do texto, julgue o item a seguir. No trecho, antes de se tornarem adultas, ocorre próclise pronominal. Mas, se nesse contexto também seria correta a ênclise, tá? Antes de tornarem-se adultas. Antes de se tornarem-se adultas. Vamos lá? Que linha que é? 23. Vamos lá, gente. Em toda parte, no mínimo um terço das crianças morriam antes de tornarem-se adultas. É aquela situação, o verbo tornar, tá? Conjugado. Então, aqui está certo. Então, é o verbo infinitivo conjugado. Pode ser antes e pode ser depois. Tá? Então, essa aqui, vamos colocar aqui no slide mesmo, é correta. Tá? Essa aqui é verdadeira. Depois eu transformo isso aqui em PDF e vocês guardam. Tá certo? Então, é próclise, mas como o verbo está no infinitivo, mas conjugado, aceita ser depois do verbo também. Aceita ser ênclise. No trecho, acho que agora já dá para colocar a tela inteira, porque ele está tirando um pedacinho. O slide atual.
No trecho, é verdade que não se poderia contar com ela para nada. Tá? O uso da próclise justifica-se pela presença da palavra negativa não. Perfeito. A gente usa a próclise quando temos uma palavra atrativa. Então, ou ela é negativa ou ela é advérbio. Aqui ela entra como as duas, né? Então, perfeito, perfeito. Eu tenho que fazer aqui. Então, essa aqui está correta também. Tá? Essa alternativa está correta. Próxima. Em 1988, o SUS está bem falado hoje, né? Essa semana, passou a fazer parte da Constituição Federal. Nós nos tornamos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou oferecer saúde para todos. Isso aqui eu tirei de uma prova antiga, né? Eu estou vendo agora que é sobre o SUS, sobre o que está afirmando aqui. Apesar de termos, não é para provocar ninguém, não. Apesar de termos nos esquecido de onde saíram os recursos para tanto desafio, nos descasos das interferências políticas. Hoje são raras as crianças sem acesso a pediatra. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse nos tornamos, por tornamos-nos. Vamos lá, em que letra que está? 33, a primeira. Nós nos tornamos o único país com mais de 100. O nós é pronome, ele atrai. Tá? O verbo está no presente. Tá? Então, essa aqui está incorreta. Tá? Essa aqui não preserva ela. Ela fica errada. Tá certo? Ela fica errada. Vamos lá. Questão do CESP, essas aqui. Tá? Todas elas, para quem está estudando aí para a polícia. Até hoje o colega aqui lembrou que vai ter para cargo administrativo também, na PRF, na PF, que exige um ensino médio ou alguma graduação. Não precisa ser polícia. O cargo administrativo da PF, de nível médio, ele paga um pouquinho mais que paga a Universidade Federal e paga menos que paga os tribunais. Quase a mesma coisa que paga o INSS, tá? Inicial de 5 mil e pouquinho aí. Vamos lá, correção gramatical do texto seria prejudicada caso se deslocasse a partícula ser, e se dizia, para imediatamente após, dizia-se. Então, ficaria prejudicada. Então, vamos lá na linha 4. Às vezes, é menos grave do que se dizia em outras. O interlocutor dizia, por meio de pânico, não veio daqui essa frase? Está aqui na 4, beleza. É menos grave do que se dizia, do que dizia-se. Sim, seria prejudicado, porque o que atrai, né? Lembra do pronome que? Então está correto, prejudica. Então a CESP ela faz isso. A resposta está certa. Então ela coloca tudo certinho. Tem que tomar cuidado no que ele pergunta, se prejudica ou não prejudica. Bom, agora vamos fazer algumas questõezinhas, tá? De colocação pronominal. Isso aqui eu coloquei poucas, só para te dar uma reforçada, tá? Que até o objetivo da aula de hoje é trabalhar as questões misturadas de gramática com a parte de redação oficial. Mas eu vi que não poderia deixar de ver concordância nominal com vocês e nem colocação pronominal. Tinha que dar uma olhada mesmo que geral com vocês, tá certo? Mesmo que geral. Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos, tá? Às procurações. O que vai anexos? São os atestados. Então, anexos. Como instrumentos, muitos ou muito? Muitos, então, bastantes. Então, essa questão, que é a 5, tá? Essa questão que é a 5, letra A. Essa questão, letra A. Perfeito? Então vamos lá. Elas mesmas, se fosse ela mesma, tá? Nem pode ser mesmo. Então a palavra mesmo concorda com
ao termo que se refere. Providenciar os atestados que enviaram os anexos. O que foi anexo? O atestado ou a procuração? Os atestados, então, são anexos. E bastante a gente troca por muitos ou muitas. Se não perdeu o sentido, é bastantes. Então, instrumentos, muitos. Sim, então, instrumentos, bastantes. Então, essa questão, a questão 5, letra A. Questão de Carlos Chagas, né? Questão de Carlos Chagas. Vamos lá. Seguem anexas as cartas. Minhas poesias para você. O que está indo anexo, pessoal? As poesias estão anexas às cartas. Estão anexas. Mesmo assim, não tem nem como errar, né? Tanto cartas e poesias estão no plural e são femininas. Então, aprendendo a fazer prova de concurso, pessoal. Essa aqui a gente tem certeza que é anexas. Então, você já elimina a letra A, já elimina a letra C. Se tiver que chutar, tá? Você já tem 33%. Antigamente, você já só tinha 20%. Tá bom? Polvo e Lula. Chamada já? Tá, deixa eu só fazer isso aqui. Polvo e Lula. Frescas ou frescos? Olha só. Serão servidos no jantar. Então, polvo e Lula fresca serão servidos no jantar. Concorda com Lula? Poderia ser frescos? Sim, nós vamos ver a última. Para a matrícula, é necessária a documentação. Então, é necessária a documentação. Então, não vai ser frescos, porque seria necessários, né? Então, fresca concordando com Lula, fresco concordando com frescos, né? Concordando com os dois, polvo e Lula. Então, quando vier depois, tá? Quando vem antes é no plural. Tá? Quando vier depois o adjetivo, ou concorda com o mais próximo, ou vai para o plural. Essa é uma das regras também. Eu vi só as principais. Então, vai dar que letra aqui, gente? Letra B, né? A questão 6 é a letra B. Vamos colocar aqui o gabaritinho. Só o primeiro lugar que sai quando nós temos cursos é no Facebook da Escola de Governo ou no Instagram da Escola de Governo. Depois eu vou procurar aqui. Enquanto vocês assinam a chamada, eu vou procurar o link aqui e passar para vocês. Tá? Até vocês seguirem e acompanharem. Surgiu um curso que vocês acharam interessante, não podem fazer, não querem fazer, compartilhem entre os colegas de vocês, servidores, tá? Porque esse curso é para todo mundo, tá certo? Geralmente os cursos, eles fecham no segundo dia, esse aqui acho que fechou no segundo ou terceiro dia, e tem uma lista de espera. Tá? Tem cursos que são mais específicos. Semana que vem tem um na área de compras públicas, são 30 vagas, hoje tinham acho que 20 e poucos inscritos. Tá? Esse aí deve preencher o número de vagas, mas eu nem aconselho para quem não é da área. Tá? Vai ficar lá 3 semanas sofrendo. Tá? Aqui a gente sofre um pouquinho, mas pelo menos aprende alguma coisa que a gente vai usar, né, no nosso dia a dia. Perfeito? Vou assinar a lista aí que eu vou procurar o Instagram da casa da Escola de Governo aqui para passar para vocês. Sim, respondo até dia 10, tá, pessoal? A pesquisa, quem não puder responder agora, tá? Mas respondam para a gente, por favor.
Sério isso? Tá, pessoal? Para a liberação de certificado, informação da colega, tem que responder essa pesquisa, tá? Então não vamos esquecer, por favor. É a avaliação, né, do curso. Pessoal, o nosso Instagram e o nosso Facebook é Egov Luiz Alexandre de Oliveira. Tá? Se colocar Egov Campo Grande, você já acha, tá certo? Você já acha. Então, Egov, tá? Já, e coloca isso aqui. E o Facebook também, tá? Pessoal, olha aqui, ó. A Egov agora está no YouTube, tá? Então procure egov.cg vídeos, tá? A diretora mandou agora aqui pra gente, tá? Então, egov.cg vídeos e inscreva-se. Daí, quando a aula de hoje, tá, de um curso que nós temos na área de pedagogia, vai ter uma live que todos podem assistir. O curso de coordenação também. De repente, você quer ver só alguns assuntos, só algumas palestras, vocês podem assistir pelo... Tá? Então, a professora pediu para postar no link para vocês. Tá? Você pode postar para nós aí? Tá? Esse que eu vou mandar para você. Eu vou mandar no grupo, pessoal. Tá? Mandar no grupo do curso. Tá? E coloquem para nós também, acessem, sigam a página da Escola de Governo no Facebook, sigam no Instagram e sempre vai chegar as notícias de cursos. Não interessou para você? Você sabe que tem uma colega que quer fazer um curso de coordenação? Encaminha para ela. Tá? E no YouTube também. Se você inscrever-se, tudo que a gente publicar vai chegar um aviso para vocês. Tá? Vai chegar um aviso para vocês. Então, hoje nós temos uma palestra, tá? Eu não sei se a de hoje já vai ser, mas do curso de coordenação, sim. Beleza? O nosso Instagram, tá? Professor-Sandro Dornelles e o Facebook também. Pode adicionar lá, a gente está sempre publicando matérias interessantes de concursos e tudo que acontece na nossa escola de governo, e lá eu também publico as novidades da Universidade Federal, que é outro órgão que eu trabalho. Então, é interessante. Tá certo? Professor, coloca, por favor. Tá, eu vou colocar no grupo daqui a pouco, tá? Esses endereços todos para vocês, tá? O da Escola de Governo, Instagram, o Facebook e os meus, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui, essas questões que a gente fará juntos agora, nesses últimos 15 minutos, 10, 15 minutos, a gente vai fazer junto. Tá? E o que a gente não fizer hoje, como é assunto que a gente já viu, é só revisão, a gente coloca lá no gabarito. Vocês assinaram a segunda chamada? Eu dei um tempinho agora para vocês assinarem até. Tá, mais 2 minutinhos para vocês assinarem. Tá bom? A chamada, por favor. Vamos lá, gente.
Ok. Exercícios da aula 8. Pessoal, essa aqui não tem obrigação de ir até o final, são 6 páginas, tá? 10 para 5 a gente para dar os avisos finais. Mas eu tenho que falar com vocês sobre o fórum. Tá? Então, antes de mexer aqui, a gente vai no fórum, que é a última atividade que nós temos que fazer. Tá? Vamos lá? Importante isso aqui, que a gente explicou cada atividade que nós tínhamos que fazer aqui em sala, e o fórum também. Certinho? Façam tudo até dia 10. Fóruns. Tá? Entre lá na fórum de apresentação, fórum de dúvidas. Acho que eu entrei no curso errado. Eu entrei no curso errado. Esse curso aqui que eu estou fazendo. Tá? Deixa eu entrar no curso de vocês. Aqui. E hoje já me matriculei em mais um curso. Esse curso de compras públicas. Já estou matriculado, começa semana que vem. Fórum. Aqui, é aqueles princípios básicos que a gente fez lá, da impessoalidade, tá? Já comentei bastante com vocês. Vamos ver esse outro aqui. Esse outro fórum. Está abrindo. Vamos ver aqui. Mas eu copiei esse fórum aqui. Vamos lá? Inclusive, eu coloquei, eu parei a lista para vocês assinarem, né? Falta corrigir essa questão aqui, é outra. Corrija a frase, depois justifique. Ela está meia nervosa. Então, ela está muito nervosa. Então, ela está meio nervosa. Tá certo? Porque meia é metade. Então, não existe daqui para cá nervosa e daqui para cá não. Tá? Geralmente, a mulher fica muito nervosa, inteira nervosa, né? Vamos lá. A despensa está cheia. Temos bastantes comida para passar o final de semana. Então, troca bastante por muita. É muita ou muitas? É muita. Então, aqui é bastante. Está conjugada errado isso aqui. Aqui é bastante. Perfeito? Aqui é bastante. Vamos lá. Seguinte, pessoal. O nosso fórum, o Manual da Presidência da República, o Manual da Prefeitura Municipal de Expedientes Oficiais, eles afirmam que as autoridades públicas, algumas autoridades podem ser chamadas de Vossa Excelência. Certinho? Nesse decreto 9.758, de 8 de abril do ano passado. Então, em abril, eram as 100 metas do governo federal, tinha que apresentar 100 mudanças em abril do ano passado, eles entraram dia 1º de janeiro. E uma delas, eles criaram um decreto para falar sobre pronome de tratamento. E nesse decreto, pessoal, tá? Os agentes públicos federais do Poder Executivo federais. Por isso que eu não trabalhei esse decreto com vocês, porque nós somos municipais. Tá? Então, ele não vale para a gente ainda. Tá? Até que, se a prefeitura mudar e adotar. Mas eu trouxe, ele tem lá, uma página de documento, está anexo aos documentos de vocês, ele fala que as autoridades públicas, qualquer uma delas, é chamada de senhor, independente do nível hierárquico. Senhor presidente, senhor deputado, senhor vereador, senhor zelador, tá certo? Senhor professor, independente do cargo
ou função. Tá certo? Então, lá no nosso fórum, eu não consegui abrir o fórum aqui para ver o que ele pede. Isso aqui é o que vem no decreto. Isso aqui até é uma resposta de uma colega, tá? Ao fórum. Ela colocou só isso aqui. E eu considero correto. Vamos ver se eu abro aqui na nossa sala de aula, tá, o que ele traz. Tá? Mas essa resposta aqui a gente considera já como completa. Então, redação oficial. Vou entrar lá embaixo nos fóruns. Aqui, fórum. Isso que já podem fazer hoje, tá, pessoal? Pronome de tratamento. Certo? Olha só, o pronome de tratamento usado para se dirigir ao presidente do Senado Federal, se levarmos em conta no Manual da Presidência da República, o Manual das Normas Básicas, tá, da Prefeitura Municipal, é Vossa Excelência. Mas se fizermos uma análise com o decreto que eu comentei com vocês agora, dispõe de uma forma de tratamento e endereçamento nas comunicações com agentes públicos da administração pública federal. Teremos um entendimento. Teremos esse mesmo entendimento? Então, vocês vão ter que ler o decreto, eu já trouxe aqui a transcrição, tá? Então, vai ter a mesma resposta? Qual a sua opinião sobre o assunto e argumente, tá? Tem uma da colega aqui, tá? Aqui eu poderia escrever um pouquinho mais, né? Mas já respondeu, você pode colocar a opinião de vocês, tá? Então, quem não respondeu ainda, eu vi que bastantes alunos responderam, tá? Então, essa é a última atividade do nosso curso. Já faz logo, pessoal, tá? Já faz logo, tá? E que já acabam com todas as funções. Não tive no grupo alguém perguntando, a pessoa falou, vamos terminar tudo amanhã. Tá? Eu gostaria que todos terminassem tudo hoje. Tá? Depois que vocês terminarem, tá? Vocês expedem o certificado de vocês lá na página da prefeitura, né, Vanusa? O certificado deles. No escape, onde vocês fizeram a inscrição. Tá bom? Vamos lá, voltando ao assunto de hoje. Este é o nosso fórum. Vocês viram que não está tão difícil. Tá? Que não está tão difícil esse fórum para terminar o nosso curso. Aqui uma janela. Vamos lá. Tá. A gente vai printar a página do Instagram e coloco no grupo para vocês, tá? Vamos lá, pessoal? Então depois você até pede para a gente no grupo, pode pedir para mim que eu mando os endereços. É interessante que todos os cursos que a prefeitura lança, a gente está lançando os cursos mais à distância agora, mas logo que voltar tem os cursos que a gente terá presencialmente, todos os convênios que o município tem para servidores, as faculdades que o servidor ou o seu dependente ou o seu agregado tem desconto, a gente divulga na página, todos esses convênios. Então é interessante que a gente siga o Instagram, tá? E seja amigo da página da EGOV. Claro, tudo isso, as informações, vem naquela página da prefeitura, onde a gente tem que entrar toda hora, né? No Instagram atualiza. E sigam também, que a gente mandou agora no grupo, tá? Chegue lá e clique no para inscrever-se no YouTube, tá bom? Fazer umas 3, 4 questões aqui, tá? E o restante a gente manda o gabaritinho para vocês lá no material complementar. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o próximo item. Entre os documentos oficiais, o e-mail é o que apresenta maior flexibilidade formal. Uma vez que nesse tipo de documento se admite o uso de você e por que abreviado. Não, pessoal. Está errado. Tá? Está errado. E por que ele fala que pode ser flexível? Porque não precisa ter o vocativo, não precisa ter o fecho. Tá certo? Ele não é informal, mas ele é mais simples. Então está errado. Isso aqui é coisa do WhatsApp. E a gente acostuma com isso aqui, hein? Você, por quê? Beleza? Questão de número 2, pessoal. Com base no manual,
a Presidência da República, julgue o próximo item. O texto de um documento oficial deve seguir a estrutura padronizada de introdução, desenvolvimento e conclusão, exceto os de encaminhamentos de documentos. Perfeito. Porque o documento, o ofício que é só para encaminhar outro documento, ele não precisa muita informação, só encaminha o documento anexo. Tá? Encaminha o documento em anexo está sempre correto para as providências decorrentes. Perfeito? Olha, quem vai fazer PRF, PF, redação oficial, são 5 questões, tá? Eles colocam junto com língua portuguesa. Então, das 15 questões, 5 são de redação oficial, tudo que a gente viu aqui. Perfeito? Tudo que a gente viu aqui. Questão 3, pessoal. Questão 3. Os assuntos objetos dos expedientes oficiais devem ser tratados de forma estritamente impessoal. Por enquanto, perfeito. Uma vez que a redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público, perfeito, e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Tá? Não tem nenhuma impropriedade, nenhum erro. Essa resposta é correta, essa resposta é certa. Perfeito? 4. São todas as questões de concurso de 2018 para cá, tá? Emprega-se o fecho atenciosamente em comunicações oficiais dirigidas a autoridades da mesma hierarquia e inferior a deste. Perfeito. E quando for para alguém de hierarquia superior a do quem assina o documento, respeitosamente. Aí eu posso colocar lá outro fecho? Carinhosamente? Não. É só atenciosamente e respeitosamente. Perfeito? Vamos lá. A fim de atender aos requisitos de formalidade e impessoalidade, os verbos empregados nos textos de ofícios, cartas, circulares e memorandos devem estar sempre na terceira pessoa do singular? Não. Não. A impessoalidade, ela pode estar na primeira pessoa singular, informo. Vou colocar até o exemplo aqui. Informo. Tá? Pode ser informamos. Ou pode ser informa-se. Tá? Essas 3 estão corretas e atendem, tá, ao princípio de impessoalidade. Dá para fazer mais um aqui, né? Daí a gente vai encerrar. A Vossa Excelência, o Senhor. Isso aqui é o endereçamento. Isso vai fora do envelope ou lá abaixo do cabeçalho do documento. O endereçamento. Então, quando for Vossa Excelência, eu estou falando diretamente com a pessoa. Sua Excelência, eu estou falando da pessoa. Então, no endereçamento e no cabeçalho, é Sua Excelência, o Senhor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assunto: encerramento de período de sessão de servidores. Então, vamos recolher todo mundo. Excelentíssimo presidente, presidente do Tribunal de Justiça é senhor presidente. O excelentíssimo só... Ah, mas é juiz. Tá? É senhor presidente. Perfeito. E agora, pessoal, quando é que é excelentíssimo? É excelentíssimo senhor presidente da República, do Congresso Nacional e do STF. Só esses que são excelentíssimos. Perfeito? Vamos ver o que ele quer da questão, até para a gente não perder. O uso da primeira pessoa no expediente hipotético apresentado não viola a recomendação de impessoalidade da linguagem das comunicações. Vamos ver o verbo lá? Em alusão à solicitação da prorrogação de sessão de servidores, cumpre-me informar a Vossa Excelência, cumpre a mim, né? Diante disso, indeferir a solicitação de prorrogação. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Pode ser primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular mais ser, ou primeira pessoa do plural. Então, aqui, pessoal, não viola. Essa aqui está correta. Essa aqui, esse item está certo. Vamos fazer o último aqui. O emprego de Vossa Excelência no campo de indicação do destinatário
é considerado inadequado. Tá? Vossa Excelência, no destinatário. Informo ainda que a pauta e os documentos da reunião serão enviados. Isso aqui é da questão de cima, né? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui é da questão de cima, então vou deixar um espaço, se quer, para a próxima questão. Seria o que, pessoal, correto? Inadequado? Sim, é certo. Porque seria Sua Excelência. Quando eu falo da pessoa, é Sua Excelência. Quando eu falo com a pessoa, é Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima, Vossa Senhoria, e assim por diante. Então, nós fizemos algumas da aula de hoje, mas eu achei interessante, isso aqui estão recebendo material de apoio, um gabarito comentado, eu achei interessante que passar a concordância nominal e a colocação de pronomes, que é importante para a gente. Tá? Agradeço a todos, né, por participarem dos cursos da EGOV, agradeço a todos e a todas por participarem desse curso de redação oficial, primeiro curso que a gente ministra, no caso eu, nessa plataforma, dessa maneira, à distância. Espero que tenha atendido às expectativas de vocês. Tem umas perguntas, ela foi imprimir para pegar. Espero que a gente possa voltar em uma outra oportunidade ou repetir esse curso. Eu queria dar um curso de gramática, a ortografia, se der certo esse ano, se não ano que vem, mas fiquem atentos, tá, nesses. Obrigado, superou as expectativas, obrigado. Então, agradeço a todos e a todas, tá? Vou passar o contato, o link do Instagram da Escola de Governo, o Facebook da Escola de Governo e os meus endereços também. Vou colocar o e-mail, o telefone vocês têm no grupo, tá? Então vocês acompanhem. Deixa eu só esperar que ela está trazendo as perguntas, se tiver alguma, tá? Só um minutinho. Pessoal, não, o curso de coordenação será só para professor, para todo servidor que for servidor da escola de governo, tá, ele pode se inscrever nos cursos. Mas tem curso que é muito específico, tá? Tem curso que é muito específico, tipo esse de licitações, não seria um curso interessante, mas todo servidor pode se inscrever. Tá? É bom entrar e ver a ementa do curso e ver se interessa. Então, não é só o professor que está em sala que pode fazer, mas veja a ementa do curso, veja a instrução, para ver se é de interesse, mas não tem proibição de fazer o curso. Tá? Curso de redação dissertativa, tá? A gente pode... Coloca na sugestão, pessoal. Tá? Para receber o certificado, tem que responder aquela pesquisa, avaliação, né? Tem que responder até dia 10. Mas respondam hoje, por favor. Em anexo é invariável. Então, se você colocar em anexo para qualquer documento, ele será invariável. Na dúvida, coloque em anexo. Pessoal, se você tem como manter esse grupo... Pessoal, esse grupo do WhatsApp foi criado só para essa turma. Eu prometi que dia 10 a gente encerra. Se vocês desejarem permanecer com o grupo, tá? Mas a gente da Escola de Governo, toda semana começa um curso, a gente tem que participar. A gente vai sair do grupo, mas vocês têm o nosso contato aí, tá bom? Se quiserem sair do grupo, coloca alguém de administrador, tudo bem. O certificado só depois do dia 10, depois que a gente conferir se fizeram as atividades, tem que fazer 75%, tá? As presenças, tá certo? O Instagram da EGOV, a gente vai colocar no grupo. Então, o Instagram, a página no Facebook, é interessante que vocês tenham. E agora eu mandei também o YouTube. Mas por que é interessante? Porque toda novidade de curso, de convênios que a gente assina com as instituições que oferecem desconto para os nossos servidores dependentes, a gente coloca aqui. Pessoal, muito obrigado. A diretora vai falar com vocês um minutinho para fazer o encerramento do curso. Mas muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela paciência, fiquei contente, quase todo mundo veio até o último dia, poucos faltaram as lives, estaremos aqui à disposição de vocês, na Escola de Governo, a gente trabalha aqui, se precisarem da gente, está à disposição. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Professora Sônia vai falar um minutinho com vocês. Uma boa tarde a todos. Estou muito feliz com a presença de todos vocês na participação deste curso. Eu vim aqui só informar a vocês de que a escola de governo ela foi criada especificamente para os servidores público municipal. Ela pertence ao servidor público municipal. Então, que vocês se atentem, fiquem bastante ligados à escola de governo, porque as formações, elas são de qualidade, buscamos os melhores ministrantes para levar um curso de formação, de capacitação para vocês, que vocês possam estar presentes, participando dos cursos e melhorando também o conhecimento e desenvolvendo um trabalho de qualidade. Muito obrigada pela presença de vocês, estaremos aguardando vocês nos próximos cursos, e eu quero que vocês saibam que todos os cursos que vocês precisarem para terem um melhor desempenho e adquirir um conhecimento para que possam desenvolver um trabalho com conhecimento e satisfação pessoal, vocês podem buscar a escola de governo que nós vamos atender os servidores. Aliás, nós estamos aqui para isso, para atender as necessidades de todos vocês. Muito obrigada e que tenham um bom final de semana, um excelente feriado e até o próximo curso. Tchau.